Bom dia, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Está amanhecendo mais um dia, né? E nós já recebemos essa oportunidade, né? Essa confiança de Deus para iniciar esse novo dia, né? E digo para vocês, é um dia de decisão, meus amigos, né? O Senhor já nos abençoou e nós já fomos gratos ao Senhor pelo descanso e fomos abençoados também com conhecimento através da palavra. Já alimentamos nossa alma, o nosso espírito, né? Então estamos alegres e prontos. Nós decidimos que hoje é o melhor dia de todos já vividos, meus amigos. E eu quero transmitir uma mensagem hoje de ânimo para você que é sobre decisão, O que você decide hoje? O que você decide fazer hoje? Uma das coisas que nós precisamos perceber, meus amigos, né? É um detalhe assim. Muitas vezes, quando perguntam a nossa idade, Marcos, quantos anos você tem? Né? Geralmente as pessoas vão dizer assim, né? Eu, no meu caso, eu já vivi 50 anos. Já completei meus 50 anos, eu já vivi 50 anos. Mas na verdade, meus amigos e minhas amigas, não se trata do que você já viveu, se trata do que você vai viver, né? Então, se me perguntar hoje, Marcos, quantos anos você tem, né? Se eu te responder 50, é porque eu quero viver mais 50 anos, né? Então, nós temos que refletir sobre isso, né? E tomar decisão. Por isso é o que eu falei, o que você decide hoje, né? Então, na verdade nós não sabemos, né, quantos anos ainda vamos viver, né? Mas nós queremos viver muitos anos, mas todos os dias o Senhor então nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Por isso eu lhe digo, o que você decide hoje? O que você decide hoje? Né? Então, o que eu quero dizer para você que por falta de decisão, né, nós ficamos muitas vezes e muitos anos, né, lembrando e vivendo fracassos do passado, né? Né? E os fracassos muitas vezes continuam acontecendo na nossa vida, né? Por causa do quê? Por causa de desistência exatamente daquilo que você um dia disse só verbalmente que decidiu fazer, né? E você não faz, né? E nesse sentido envolve muita coisa, né? Uma das coisas muito importantes é quando você, né, eu sempre digo, decide ficar vivendo a vida dos outros, ficar vivendo, entregando a sua vida pelos outros. Sobre você é uma má decisão, porque muitas vezes você está se sacrificando, você está aceitando situações em que te mantém fracassado e infeliz por toda a sua vida, né? Daí então o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Então
E você muitas vezes desiste da sua decisão, né? Por quê? Porque você mantém aquela situação de ter dózinha, ter dó dos outros, né? E como sempre digo, você continua dizendo não para você e sim para os outros, né? Então você precisa decidir para você escrever na sua vida uma nova história, né? Uma nova história, né? E existem também muitos ditados populares, né? Que às vezes carregamos conosco, né? E se mantemos nessa zona de conforto, apesar dessa zona de conforto estar nos prejudicando diretamente, né? Mas por causa de nós ter esses ditados na nossa mente, né? Desde muito tempo, nós não decidimos, né? Tem ditados assim: algo que nasce torto nunca se endireita, né? Em relação à palavra, em relação aos nossos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, tá errado porque nosso Senhor Jesus ensinou, né, o renovo, né? Nos ensinou que a partir da decisão nós nos tornamos um novo homem, uma nova mulher, né? Muitas pessoas usam também desculpas para viver fracassado, no sentido de que o meu problema já vem de família, né? Às vezes em relação a uma doença, por exemplo, e a pessoa ainda diz o meu câncer, são vários problemas, né? A pessoa diz o meu, né? É uma barbaridade, uma coisa, né? Jamais você pode dizer isso, jamais você pode repetir isso, porque o Senhor não te deu a oportunidade de nascer para você vir aqui sofrer. Então, muitas vezes você é uma pessoa um pouco nervosa, você diz, porque o meu pai, a minha mãe era assim, né? Mas está no poder da tua decisão você mudar isso, né? Outras pessoas chegam a dizer essa barbárie: eu nasci pobre e vou morrer pobre, né, meus amigos? Isso não se trata só de vida financeira, isso se trata de mentalidade. Quando nós ficamos vivendo um monte de ditados assim, um monte de coisas assim, é uma mentalidade pobre. E também financeiramente está no seu poder de ficar estacionado ou não, está no seu poder querer ficar só assalariado, ganhando um pouquinho. Está no seu poder essa decisão, né, de estudar, buscar conhecimento, né, para talvez a sua vida financeira você precisa e tem esse poder, tem a capacidade de abrir o seu negócio, ser autônomo, né? E o valor do seu faturamento pode ser incalculável. E tudo é uma questão então de mudança de mentalidade, meus amigos, né? Tem outros que até hoje estão usando a desculpa da pandemia, a desculpa eu quebrei, né? Eu nunca mais endireitei depois da pandemia, né, meus amigos? Então isso é tudo desculpas, né, para se manter numa zona de conforto. E é uma zona de conforto contra você mesmo, porque muitas vezes ficamos acostumados com aquilo e não tomamos decisão, né? E a nossa vida começa a mudar, a ter novo direcionamento a partir de uma nova decisão, né? Outra coisa, meus amigos, nós temos que tomar decisões baseadas em nós mesmos. Eu repito, muitas vezes nós não tomamos decisões porque só a vida toda se preocupamos com o problema dos outros, com aquilo que vamos afetar nos outros. Só que prosperidade, evolução, né,
praticamente individual, cada um tem que decidir a sua vida, né? E como eu sempre digo, pior que isso, as pessoas percebem muitas vezes que tu fica só se preocupando com elas, né? E elas então ficam cada vez mais com seus fardos e se aproveitando de você, da sua boa vontade, né? Do seu carinho, né? Para com elas, né? Da sua aceitação. Então você fica só vivendo isso, né? E não toma decisão baseada em você, nas suas necessidades, né? E assim você vai apagando a sua luz e se afetando cada vez mais, né, meus amigos, né? E as suas decisões têm que ser baseadas em você, e ser direcionada pela palavra, pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amigos. Aí você vai dizer: ah, Marcos, mas você não conhece a minha vida, eu estou vivendo uma tempestade, né? Todos nós passamos por deserto, por tempestade, né? Mas vou te dizer uma frase assim: tempestade é igual oportunidade. Então, muitas vezes a vida das pessoas dá uma tempestade a vida toda, e cada vez, se você não tomar decisão, né, cada vez essa tempestade aumenta mais, né? Então, em uma tempestade, aquilo que você está vivendo, que está te afetando, você tem que refletir, olhar para dentro de si, né? E transformar essas tempestades em oportunidades, né? Um exemplo disso foi a própria pandemia que aconteceu há 2 anos atrás, em que as pessoas transformaram essa tempestade em grandes oportunidades, né? Inclusive de prosperar financeiramente, né? E grande maioria se colocou na posição de vítima, e continua até hoje com o vitimismo, usando desculpa na própria pandemia, né? Perceba, é na tempestade que você tem que refletir e você tem a oportunidade de checar também o seu coração, né? É na tempestade que, pela palavra, pelos ensinamentos do Senhor, que você aprende a caminhar sobre as águas, né? Isso então, né, é se identificando e tendo uma fé inabalável, né? Posso te dizer uma outra frase, né? É como o acordar de todos os dias na prática. Você acordar e não despertar não adianta em nada, né? Por exemplo, você saber do problema que está te afetando. Esse problema pode ser no seu relacionamento com o cônjuge, com filhos, né? No seu relacionamento de trabalho, você sabe do problema, né? E não toma decisão para mudar isso, para mudar a sua história, né? Para resolver esse problema. Então cabe essa frase: acordar sem despertar de nada adianta, né, meus amigos? Então eu te pergunto, nesta manhã, neste início desse novo dia, né, quais são as suas atitudes para começar a mudança da sua vida hoje? Quais são as suas atitudes, né, para você virar a chave e começar a mudar a sua história, né? Daí você vai dizer: Marcos, falar é fácil, na teoria é fácil, porque você não sabe os problemas que eu vivo, os problemas que eu encaro, né? Todos os dias, as cargas que eu tenho todos os dias, mas eu te dou uma dica, eu também sei a solução disso daí.
né? Você precisa refletir sobre isso e você precisa, em primeiro lugar, decidir a valorizar você mesmo, a dizer sim para você, a amar primeiro a você próprio, porque muitas vezes você mantém pessoas escoradas em você e você ainda afirma é porque eu amo, e no fundo, profundamente, é duro, mas eu sinto muito te dizer, você não ama essa pessoa nem a si mesmo, porque você deixa ela viver sobre você e você não desperta ela para ela viver as suas próprias custas, a viver a sua própria vida. Então, você não está amando verdadeiramente essa pessoa e não está vivendo a sua vida própria. Assim, muitas vezes, é com nossos filhos. Quando você passa uma vida dizendo sim, sim, sim. Vamos usar um exemplo de alimentação em relação aos seus filhos, né? Você está velho de saber que certas alimentação, né, prejudicam tremendamente o seu filho, a sua filha, né? Ah, mas eu faço por amor. Pois é, muitas vezes você continua, né, além de gastar financeiramente, comprando só bobagens para o seu filho ou a sua filha se alimentar, né? Que daí numa idade de nem chegar na adolescência já está com o seu corpo físico cheio de doenças, diabetes e uma série de coisas que então vai afetar os seus filhos. Então eu te digo, isso você chama de amor? Você chama isso de amor, né? Outra questão, quando você deixa a pessoa ficar, né, em relação a filhos mesmo, chega na idade adulto, passa adolescente na idade adulto e você deixa essa pessoa se manter escorada sobre as suas costas. Você não ensinou essa pessoa a ir para o mundo, né? Ir para o mundo, buscar e ganhar a sua vida, caminhar com seus próprios passos, né? Daí por dosinha, né? Por dosinha, e você errou deixando essa pessoa acostumar dessa maneira. Então isso não é amor também, meus amigos. Entenda isso, né? E isso te prejudica grandemente. Você continua não vivendo a sua vida, né? Você não consegue prosperar espiritualmente, financeiramente, e ainda muitas vezes trabalha demais só em prol dos outros, né? E prejudica também o seu corpo físico, né? Então, de novo eu digo, acordar sem despertar, que é tomar decisão, né? De nada adianta, meus amigos, de nada adianta, né? Então, há um momento na sua vida que você precisa de uma vez, né, esquecer as suas preocupações com os outros e tomar sua decisão baseada em você, porque no fundo é tudo sobre você, né? E de novo eu digo, os fracassos existem por causa das suas desistências, das nossas desistências, né? Eu sempre uso eu mesmo, que tive muitas oportunidades, né, de trabalho, de evoluir, né? Mas eu fracassei por causa do meu ego, do meu orgulho, por causa das minhas desistências, né? E de novo eu lhe digo, antes de encerrar, os anos que você tem, né? Os anos que você tem, né? É aquilo que você tem pela frente, é aquilo que você tem para viver, né? Então faça valer isso hoje. Toma decisões, né? E te direciono e te digo, de que maneira, Marcos? Toma a decisão de cuidar mais do seu corpo físico. Se você não está bem, se você, vamos direto ao assunto, se você está uma pessoa de sobrepeso, isso está te afetando, te deixando mal, toma a decisão de fazer atividade física, se alimentar diferente, né? Se você
está sendo afetado espiritualmente, vivendo perto, né, de relacionamento que te afetam, né, de relacionamentos que sempre te colocam em depressão, te deixam triste, aborrecida, então aborrecido, toma a decisão então de sair disso, né? Essa é a forma, né? E a pílula está em buscar conhecimento na palavra e viver segundo os ensinamentos de Jesus, né? E Jesus, tudo que ele fala, tudo que ele ensina, no fundo, é sobre decisão e é sobre você, né? Então, se é para falar algo sobre o passado, né? Então é para tudo que você viveu, suas experiências, te dar uma inspiração, né? Para te começar a viver os anos do seu futuro. Mas começa hoje, porque na verdade você tem certeza de agora que você está falando, que você está vivendo. Você tem certeza do hoje, né? Do amanhã, na verdade, a Deus pertence e é Ele que vai lhe dar essa oportunidade. Por isso a decisão é o quanto antes, né? Então, para encerrar, eu te digo, qual vai ser a sua ação? Qual vai ser a sua ação e o que você vai decidir hoje? Você pode colocar uma lista de 10 coisas. 10 coisas. Imagina um quadro negro, né? Imagina ali 10 coisas listadas, né? Que você precisa decidir. E a primeira coisa que tem que estar ali: minhas decisões a partir de agora serão baseadas sobre mim, né? E não sobre os outros, né? E a partir dali você vai listando tudo o que você tem que decidir para você começar, como disse Jesus, né? A se transformar e ser um novo homem e uma nova mulher, né, meus amigos? Com essa mensagem eu quero desejar para vocês, né, um dia maravilhoso de decisões, de ações, né, que favoreça você, né? Começa tendo amor próprio a si mesmo. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso.